Em 1948, o mundo olhou para os horrores da Segunda Guerra e prometeu: nunca mais. Criamos leis, convenções e tribunais, mas enquanto o mundo prometia, a história continuava se repetindo. Do Camboja à Ruanda, da Bósnia a Darfur, o nunca mais se tornou muitas vezes o de novo e de novo. Sejam bem-vindos ao podcast Horizontes Inquietos, vozes silenciadas do genocídio contemporâneo. Somos Sofia e Dalila e hoje nós vamos olhar para onde muitos preferem desviar o olhar. Vamos tentar entender o mecanismo do ódio e o que configura de fato os genocídios contemporâneos. Passamos agora a voz para Ana Cristina, doutora em História Social e professora de História no IFRN Campus Canguaretama. Olá! A palavra genocídio tem sido muito ouvida na atualidade em decorrência do que está acontecendo em Gaza, né? A Organização das Nações Unidas já se manifestaram com relação a indícios de genocídio em Gaza e isso tem sido, declarado por muitas ativistas, por muitas personalidades políticas do mundo inteiro. Mas o que seria, então, um genocídio? Não é uma palavra nova, né? O genocídio é algo sistemático, algo que é praticado com o objetivo de exterminar um grupo totalmente, né? Ou parcialmente esse grupo. E por razões étnicas, por razões raciais, por razões territoriais, religiosas. Então, todo um projeto articulado para diretamente ou indiretamente exterminar, acabar com um específico grupo, a gente chama de genocídio. É preciso ter, claro, alguns cuidados, porque é uma acusação muito séria, é um processo histórico, cultural, de muitos níveis de afetação quando a gente fala de genocídio. Essa palavra, ela aparece no vocabulário jurídico, político, depois da Segunda Grande Guerra. Principalmente depois que as pessoas tomaram conhecimento dos campos de extermínio que provocou a morte de milhões de judeus, negros, pessoas com deficiência e que foram levados a vários lugares a partir do avanço nazista. No final da guerra e no contexto de criação da Organização das Nações Unidas, a gente foi pensar, a humanidade foi pensar em como proteger a vida, em como proteger os direitos humanos. E nesse debate, ali na década de 50, esse termo aparece, como uma tentativa organizada a partir de muitos fatores, a partir de muitos veículos de extermínio. E ao longo dos últimos anos, a gente tem muitos exemplos de genocídio no mundo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um tipo de genocídio que está acontecendo muito perto de nós mesmo, que é essa articulação programada de forma direta e indireta com relação aos povos Yanomami no nosso país e também na Venezuela, O território Yanomami tem sido atacado constantemente. E eu não vejo aqui outro jeito de chamar que não seja nomear de genocídio, ainda que isso não tenha sido levado, muito seriamente, nem pelo nosso governo, pelo Estado brasileiro e nem por instâncias internacionais. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, no conceito de genocídio, a gente não trata só da matança programada a partir do assassinato. A gente também está falando de vários mecanismos pensados, organizados e conectados que vão diminuir a possibilidade de vida de um determinado grupo. E é exatamente isso que tem acontecido com o povo Yanomami. Em decorrência do garimpo ilegal que a gente tem observado em todo o território amazônico, em decorrência do aumento das pastagens, do aumento do agronegócio no território amazônico e também em decorrência daquilo que se chama progresso, que é
a construção de hidrelétricas e a construção de rodovias que partem esse território e que levam, né, uma série de problemas, dificuldades, mazelas para o povo Yanomami. Então, esse povo está morrendo vertiginosamente, numa escala enorme, por conta do contato com essas coisas organizadas pelo próprio Estado e pelo garimpo ilegal e, portanto, afetando as possibilidades de vida, afetando a saúde e as possibilidades de convivência e guarda, né, conservação dos seus costumes e das suas práticas territoriais por conta de uma conquista territorial. O tipo de genocídio que acontece com os Yanomami hoje não é novo na história do Brasil, né? Na verdade, a gente tem feito isso, né, desde o processo de colonização. Então, se a gente pensar bem, o genocídio é um conceito muito atrelado à ideia de colonialidade. Afinal, por que fazer limpeza étnica, né? Por que destruir um grupo racial específico? Por que colonizar a partir da religião? A ideia de extermínio está muito ligada à ideia de etnocentrismo, à ideia de uma prevalência ou de uma suposta superioridade de um grupo com relação ao outro. Na atualidade, a gente percebe isso, né, no território amazônico, por exemplo, como um contínuo de colonização, ou seja, como a colonialidade do nosso território e as práticas de coordenar a ideia de modernidade e de progresso, elas estão todas articuladas, elas estão todas atravessadas por aquilo que a gente imagina ser progresso a partir do ranço colonial nas nossas vidas, nas nossas formas de pensar a política, na nossa forma de pensar o território. Então, da mesma forma, né, que tomamos os territórios e cometemos genocídio, historicamente falando, a partir da colonização, hoje os traços do colonialismo estão presentes nesse mesmo fenômeno. Então, não à toa, o território amazônico também é cobiçado por missões evangélicas, por missões de catequese, o território em si, por conta das riquezas, por conta do garimpo, das madeireiras, e isso tudo é uma forma de colonizar. Assim como Israel está fazendo em Gaza, também é uma forma de colonizar, é de tomar o território e de extirpar aquilo que seria um obstáculo, que é a vida, a experiência religiosa, a existência cultural de povos diferentes. A ideia de homogeneidade, a ideia de etnocentrismo é a base de todo o genocídio. No bloco anterior, nós mergulhamos nas raízes históricas do genocídio, entendendo sua definição legal e analisando a brutalidade dos regimes. Agora, nós precisamos olhar para o presente. A criação de instituições como a ONU não significou o fim da violência genocida, mas sim a sua transformação. Exatamente, Jennifer. Hoje, muitos ativistas e juristas falam em um genocídio silencioso. Ele não se manifesta mais em guerras abertas, como a Guerra dos Bárbaros, mas assim na omissão calculada do Estado e na destruição intencional das condições de vida de um povo. É importante pensar nos argumentos que nós ouvimos. Muitas vezes dizem que a motivação é apenas econômica, mas a Convenção da ONU é clara. Se a eliminação física ou cultural de um povo se torna o meio necessário para atingir um fim econômico, como a exploração de minérios ou a expansão de lavouras, por exemplo, o dolo específico do genocídio está presente. Quando a gente fala do dolo, a gente fala da intenção específica do genocídio. Isso fica cristalino quando olhamos para a crise de Yanomami. Analistas apontam que o enfraquecimento de órgãos de fiscalização é o incentivo a invasões, como ocorreu sob o governo de Jair Bolsonaro. Transformaram a saúde em arma. Ao desmantelar a assistência, o Estado permitiu que a fome, a malária e a contaminação por mercúrio diseminassem a população, configurando um ato de submeter o grupo
a condições de existência que levem à sua destruição física, um dos atos de genocídio segundo a ONU. A resistência indígena é a grande barreira contra isso. Líderes como Mauricio Terena nos lembram que a demarcação de terras não é apenas uma questão indígena, mas uma ferramenta comprovada contra o desmatamento e um elemento que é crucial no combate às mudanças climáticas. A luta pela terra é a luta pelo direito de existir. A lógica da expansão econômica que justificou o massacre de indígenas não é exclusiva do Brasil. Ela se manifestou de forma ainda mais explícita nos Estados Livres do Congo, do rei Leopoldo II. Assombra a região até hoje, a República Democrática do Congo. No século XIX, o motor da morte era a borracha. Hoje, o motor é uma série de minerais essenciais para a nossa tecnologia. O cobalto, o estanho e principalmente o coltan, que é um mineral vital para a produção de baterias de celulares e laptops e que está no centro da violência na República Democrática do Congo, RDC. A Segunda Guerra do Congo, nos anos de 1998 a 2003, é um exemplo. Foi um dos conflitos mais mortíferos desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 3,8 milhões de mortos, impulsionado pela disputa por esses recursos minerais. A violência foi marcada por massacre, o uso da violência sexual como arma de guerra, o recrutamento de crianças e soldados. Essa situação levanta o debate sobre a definição legal. É genocídio ou, abre aspas, apenas crimes de guerra? Fecha aspas. Quando a disputa por recursos leva à destruição sistemática e direcionada de grupos étnicos específicos para limpar o território de mineração, como aconteceu no leste do Congo, a intenção de destruir o grupo no todo ou em parte se faz presente. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele nasceu em parte como resposta à cultura de impunidade global e a RDC, a República do Congo, foi um de seus primeiros casos, obtendo condenações históricas de líderes de milícias. Portanto, o legado de Leopoldo II, que morreu rico e impune, está vivo na violência que alimenta a nossa cadeia de consumo. Nossas tecnologias estão diariamente ligadas aos conflitos sangrentos por minerais na África. Antes de encerrar o bloco, é essencial que a gente analise um caso que chocou o mundo no início dos anos 2000 e que novamente está em crise, que é o genocídio na região de Darfur, no Sudão. Aqui, a lógica da destruição é complexa, misturando questões étnicas com crescente escassez ambiental. O conflito começou em 2003, quando grupos étnicos não árabes se levantaram contra o governo, alegando marginalização, opressão, e a resposta do governo foi brutal. O governo sudanês, ele armou e apoiou uma milícia árabe conhecida como Janjaweed, que significa homem a cavalo com rifle. O modus operandi, que é a maneira de operar e de como essa milícia se organiza, se encaixa perfeitamente na definição de genocídio. Eles atacaram aldeias de grupos étnicos específicos, como os Fur, Masalit e Zagawa, com o objetivo claro de expurgo étnico, de eliminar aquela etnia. Os atos incluíram matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física através de tortura e violência sexual. O deslocamento forçado de milhões de pessoas para campos de refugiados, submetendo-os intencionalmente a condições de existência que levam à destruição física. O Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu mandados de prisão para então o presidente Omar al-Bashir por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. O genocídio no Brasil, no Congo e em Darfur mostra que a desumanização de um povo para justificar a exploração de seus recursos ou de seu território é um padrão repetitivo na história humana e mostra como o genocídio se caracteriza nos dias atuais de forma silenciosa. A memória desses crimes é um ato de resistência, o que nos leva ao nosso último e final bloco.
E aí, depois de ouvir tudo isso, fica a pergunta que mais incomoda. O que a gente faz diante de algo tão grande? Porque mesmo quando esses genocídios parecem distantes da nossa realidade, eles continuam acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. E a primeira resposta está justamente na consciência. A gente não muda nada se não sabe o que está acontecendo. Por isso, entender esses conflitos, reconhecer que vidas estão sendo apagadas por interesses políticos, econômicos ou por pura negligência já é um passo enorme, mas não pode parar por aí. Hoje, com as redes, a gente tem um poder que nenhuma geração anterior teve, o poder de dar visibilidade. Informar, compartilhar fontes confiáveis, desmentir boatos e combater a desinformação. A internet amplifica tudo, inclusive injustiças, mas também pode amplificar a luta por direitos humanos se a gente usar com responsabilidade. E tem outro ponto importante, que é cobrar uma postura ética dos governos e das empresas. Muitas das violências que vimos acontecem porque grandes potências econômicas se beneficiam do silêncio. Então, quando a sociedade pressiona, assina petições, denuncia abusos, também discute o tema na escola, na família, nos espaços públicos, essa pressão gera impacto, mesmo que pareça pequeno. No final das contas, o nosso papel é lembrar que genocídio não é algo distante, nem abstrato. É sobre pessoas como nós. E toda vez que a gente escolhe não se calar, a gente enfraquece a lógica que permite que essas violências continuem. Que esse episódio seja um convite, olhar o mundo com mais responsabilidade, questionar o que chega até nós e entender que defender vidas, todas as vidas, é o primeiro passo para impedir que a história continue se repetindo. Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Ficha técnica. Gravação: Sofia Alves. Sonoplastia: Keila Celine e Maria Joana. Edição: Dalila Beatriz. Roteiro: Jennifer Teixeira. Pesquisa: Arthur Caetano e Dalila Beatriz. Apresentação: Doutora Ana Cristina, Arthur Caetano, Dalila Beatriz, Jennifer Teixeira, Sofia Alves, Maria Joana e Keila Celine.